Mateus 13, verso 44 em diante. Todos encontraram? Glórias a Deus. Assim diz: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. Pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Até aqui, queridos. Pedir que o irmão Silvio nos eleve a Deus em oração, pode ser? Para os irmãos em casa poder. Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado porque estamos aqui adorando, exaltando e engrandecendo o teu nome, Pai. Obrigado por tudo que já aconteceu aqui, os hinos que foram entoados, ó Pai, tudo que foi aqui realizado, que o Senhor continue recebendo como cheiro suave. Pai, agora nós estaremos ouvindo a tua palavra. Neste momento, Pai, nós queremos colocar o teu servo, ó Pai, diante do Senhor, pedir que o Senhor o use, ó Pai, com sabedoria, com ousadia, com intrepidez, ó Pai, que ele, ó Pai, explane a palavra dos altos céus, que venha de encontro aos nossos corações, que não possamos ouvir o que nós queremos, mas o que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Usa com sabedoria, abençoe a vida do teu filho, ó Pai, e que a tua palavra ache, ó Pai, os nossos corações, ó Pai, abertos e preparados para receber essa semente tão boa dos altos céus. Continue conosco, oramos assim agradecidos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, possivelmente, no decorrer da nossa vida, a não ser aqueles que já nasceram em berço evangélico, você nunca tinha ouvido uma parábola, até o dia que você ouviu na igreja, pela primeira vez. A parábola, ela é um estilo de ensino comum do Oriente. Não é comum aqui no Ocidente ou na nossa região, né, aqui na América. Ela é muito comum no Oriente. Existem muitos livros até lá do Oriente que todo livro ele é uma grande parábola, né? Algumas metáforas também. A parábola, elas são situações do nosso cotidiano que elas ilustram algo maior, não são comparadas, né? Porque o reino de Deus, a sua palavra, Deus mesmo, ele não tem comparação. Nós vamos comparar Deus aqui, não há como nós compararmos Deus a nada. Mas nós podemos ilustrar a Deus, podemos ilustrar o reino de Deus, podemos ilustrar a palavra de Deus com parábolas e assim com uma história terrena do dia a dia, algo simples, com o fim de que as pessoas mais simples da sociedade conseguissem entender. Então, assim, Deus deu a sabedoria aos homens a ensinarem através de parábolas. Pelos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos o registro de 44 parábolas diferentes que Jesus contou em todo o seu ministério aqui na Terra. Certo que muitas delas se repetem no decorrer dos evangelhos, mas um estudo muito minucioso, que fez ali um levantamento de todas as parábolas e foi eliminando ali as que já se repetiam, então foi entendido que existem 44 registradas. No Antigo Testamento, não foi Jesus que iniciou as parábolas, né? No Antigo Testamento, há mais de 1.200 anos antes de Cristo, já é usado. No Antigo Testamento nós temos 5 parábolas. Então, dentro da palavra de Deus, nós temos o registro de 49 parábolas ao todo. Em 2 Samuel nós encontramos 3. Então, ali nós já vemos o estudo ali muito antigo, que é o estudo de parábolas. Existem aquelas parábolas que são maiores, como a do filho pródigo, a que nós estudamos, se eu não me engano, foi no domingo passado, né? Quando nós estudamos a parábola do semeador, são as mais conhecidas. O filho pródigo é tão conhecido que qualquer pessoa aí do mundo conhece, ou pelo menos o dito popular, né? O dito popular do filho pródigo, ele é muito
citado. Mas hoje o Senhor Jesus ele vai nos ensinar, através das suas próprias palavras, em apenas 3 versículos, 2 parábolas, e que elas são interessantes e essenciais para que nós possamos conhecer um pouco mais o reino de Deus, ou como o tema que está proposto hoje, o valor que o reino de Deus ele tem, mas qual o valor que ele tem hoje em nosso coração? O reino de Deus ele tem um valor, mas dentro do nosso coração ele possui valores diferentes. Eu estava me lembrando até quando eu estava preparando o estudo, de quando nós fomos comprar alguns pneus, que infelizmente acabam com o passar do tempo, né? Acho que em novembro nós precisamos comprar 4 pneus para o nosso carro, né? Infelizmente não deu para comprar 2. A gente chegou lá, a situação estava tão complicada que tivemos que comprar os 4. Aí o vendedor veio nos oferecer, aliás, eu estava sozinho, né? Ele veio ali oferecer, falou, tem esse aqui para 20 mil quilômetros, né? Cerca ali de R$250 cada pneu. Aí tem esse mais caro, que era R$450 mais ou menos cada pneu. Só que ele falou, só que esse aqui ele roda 40 mil quilômetros, né? Ele é mais emborrachado, né? Tem mais qualidade. Então, quanto maior a durabilidade, digamos assim, mais caro fica, o valor é maior, quanto maior a durabilidade. Aí nós fazemos ali as contas do custo-benefício. Então, o reino de Deus, ele também tem o seu valor. Mas dentro de cada irmão que está aqui, e desses que estão assistindo em casa, que eu dei uma olhadinha ali, são vários que hoje optaram por ficar em casa, acho que devido às fortes chuvas, o reino de Deus ele tem um valor para cada um de nós. Muitas vezes, dentro de um casamento, ou dentro de uma família, o reino de Deus ele tenha valores diferenciados. Talvez para mim o reino de Deus tenha um valor. Talvez para minha esposa, no coração dela, o reino de Deus tenha um valor superior ao meu. Talvez na vida dos meus filhos, o reino de Deus possa ter um valor superior ou inferior ao meu. Acredito que os irmãos estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio. Parábola, verso de número 44. Ela ocorre num campo, exatamente num campo. O campo, naquela época, ele era um terreno plano, não era uma fazenda. Ele era um pedaço ali de uma fazenda, um lugar ali que foi separado e designado para agricultura ou para a pastagem. E era um lugar totalmente plano e preparado. Nesta época em que Jesus conta essa parábola, era comum se esconder os tesouros ou os grandes valores enterrados no campo. Nesta época aqui, nós não tínhamos banco, onde você chegava lá, olha, ganhei 5 mil reais ali, peguei do meu FGTS, peguei minha rescisão, juntei minhas férias, vou lá guardar. Então você vai ao banco e deposita. Nessa época não tinha banco. Então o que eles conseguiam ali de moedas, eles tinham que guardar em algum lugar seguro, para que ninguém roubasse. Nessa época, nós não tínhamos cofre. Né? Os cofres que nós temos hoje, com as combinações, não existiam. Não existiam. Então, o que as pessoas faziam? Pegavam um baú de madeira, pequeno, colocava as moedas de ouro e de prata, que eram as moedas da época, ou os utensílios, a taça de ouro. O que eles possuíam ali, as joias, né? Que hoje em dia tem semi-joia, né? Mas na época aqui não tinha nem semi-joia, nem bijuteria, era somente joia mesmo. Colocava ali naquele baú e enterrava. Lá no campo, na fazenda, em algum lugar e nem contavam para ninguém, nem para os filhos. Né? Que bom que o pai lá do filho pródigo não contou para ele, não estava enterrado, né? Porque ele já gastou tudo, senão ia lá e ia gastar mais um pouco. Né? Então não se contava para ninguém. E acontecia do senhor morrer e os filhos e a esposa não sabiam onde estava o tesouro, espalhado ali pela fazenda. Era algo comum da época. Era algo comum da época. Então, por isso que Jesus, ele traz essa parábola aqui. Então, a parábola diz que um lavrador, ou uma pessoa, estava ali preparando a terra para o momento da semeadura, para o momento da plantação.
quando de repente, sem querer, sem estar à procura, ele encontra ali um baú enterrado. Ele está preparando a terra ali, preparando ali para a plantação, talvez passando com o arado ali. De repente ele topou em alguma coisa e falou, opa, tem alguma coisa mais firme aqui. E vamos tirar. Ele pegou, ele viu que era um baú. Ele abriu o baú cheio de moedas de ouro, moedas de prata, joias ali. O que esse abençoado fez? Ele fechou o baú, enterrou novamente naquele campo e foi embora. Por quê? Porque independente de quem tinha enterrado aquele baú tinha um dono. Aquele tesouro tinha um dono. E era o dono do terreno. Porque quando se compra o terreno, se compra com tudo que o terreno tem, né? Com todos os benefícios e com todas as dificuldades que o terreno possa possuir, né? Lá em casa mesmo, nosso terreno, nós herdamos uma mina d'água, né? Que nos correu um bom valor para a gente poder fazer ali a drenagem do terreno, para poder fazer uma construção ali, né? Acredito que a irmã Ivete também, né? Teve que fazer drenagem do terreno lá, não precisou? Glória a Deus, viu, irmã? É abençoado lá, né? Então, você compra o terreno com tudo que ele tem dentro. E esse homem, ele não queria roubar o tesouro. Ele queria que fosse de sua legítima posse. Então, o que ele fez, diz aqui o verso 44? Que ele voltou para a sua casa, ele trabalhou, ele juntou todo o dinheiro que ele tinha. Nós vemos que era uma pessoa que possuía bens, possivelmente ele vendeu a sua casa, possivelmente ele vendeu os seus carros, não tinha, os seus camelos, que eram os carros da época, né? Vendeu ali as suas juntas de boi, vendeu possivelmente até as suas melhores vestes, juntou tudo que ele tinha, ele foi e comprou aquele terreno. Ele chegou no dono e comprou aquele terreno. E quando ele comprou aquele terreno, ele comprou com tudo que o terreno tinha, inclusive com o tesouro que estava enterrado ali naquele terreno. A alegria dele foi tanta, que ele não se preocupou com o que ele estava perdendo. Irmão, você já tentou vender alguma coisa assim urgente? Já tentou vender um carro urgente? Já tentou vender uma casa urgente? A gente vende pelo valor que oferecem, né? Ó, meu carro vale 30 mil, estou vendendo urgente, preciso hoje. Aí eu dou 15, a gente entrega. É urgente. Então ele não se preocupou com o valor que ele estava perdendo. É interessante que possivelmente a casa, os bois ou algo que esse homem tinha, ele suou a camisa para comprar. Mas quando ele encontrou aquele tesouro, ele entendeu que o tesouro era mais valioso do que tudo que ele já tinha trabalhado na vida dele para ele comprar até aquele presente momento. Por isso que ele juntou tudo que ele tinha e falou, não, o tesouro é mais valioso. E eu vou comprar o terreno, não pelo terreno. Possivelmente ele não ia fazer nada naquele terreno, talvez ele não ia plantar, talvez ele não ia criar. Ele comprou um grande terreno para pegar um baú de tesouro que estava lá dentro. Esse era o desejo dele. E após ele ter comprado, então, agora veio a melhor parte. Então, de forma legítima, sem roubo, de forma legítima, aquele tesouro passou a ser dele. Ele pôde usar, ele pôde mostrar para as pessoas, ele pôde apresentá-lo e ele pôde viver aquele terreno de forma pública. Porque se ele tivesse roubado, ele ia ter que viver escondido. Mas era de forma pública. Ele pôde usar. A alegria dele era tanta, então, que o foco dele foi apenas o que ele estava ganhando. Ele não se preocupou com nada do que ele perdeu. O foco dele era exatamente o que ele estava ganhando ali. Bom, então Jesus, ele ilustra o reino de Deus aqui com esta parábola. O lavrador nesta parábola, ou o homem que compra o terreno, que encontra o tesouro, somos nós. Esse somos nós. O dono do campo é o Senhor Deus. E o campo
é o nosso coração. E de repente, irmãos, no caminhar da nossa vida, no caminhar da nossa existência, um dia nós encontramos o reino de Deus. Ou alguém pregou para nós, talvez você estava numa esquina, num ponto de ônibus, alguém deu um folhetinho, falou do evangelho para você, falou da salvação. Ou talvez desde criança, né? Isso nós temos alguns exemplos aqui, os seus pais te levam até a igreja e um dia você entendeu do evangelho e você aceitou a Jesus no seu coração, você mudou de vida. Eu quero até dar um exemplo, pode, irmão Silvio, né? Do verdinho aí do lado, né? Outro dia estávamos no final do culto aqui na igreja, o Vinícius estava do lado do irmão Silvio, lá onde está a irmã Madalena, lá no último banco, né? Nós perguntamos aqui, alguém quer aceitar Jesus? E 10 anos, né? O Vini tem, né? Está na igreja desde que nasceu, né? Mas naquele dia o evangelho encontrou um lugar no coração dele. Aquele dia os ouvidos dele se abriram para o evangelho. E naquele dia, todos nós com os olhos fechados, ele levantou a mão, sinalizando que ele aceitava Jesus como o único e suficiente Senhor da sua vida. E glórias a Deus por isso, mas o exemplo é o seguinte, que um dia o reino de Deus nos encontrou. Um dia nós encontramos esse reino, nós encontramos esse tesouro. Mas o reino de Deus, amados, ele é muito valioso. Porque o reino de Deus, ele não é físico, ele é na nossa alma. Lucas, capítulo 17, Jesus diz o seguinte, que o reino de Deus, ele não vem com visível aparência, mas ele está dentro em nós. O reino de Deus é na nossa alma. Ele muda e transforma a nossa alma. E quanto vale uma alma? Mais que o mundo inteiro. Nem que eu vender todas as coisas que existam no mundo, eu nunca vou conseguir juntar o dinheiro que compra uma alma. Nunca. Porque ela vale muito mais do que o mundo e as coisas que nesse mundo existam. Vale muito mais. Ou seja, o reino de Deus, ele vale mais do que o mundo. O reino de Deus, ele vale mais do que todas as coisas que existam nesse mundo. Então agora, irmãos, nós ficamos com uma interrogação muito grande. Porque um dia nós encontramos o reino de Deus. Seja por uma pregação na esquina, ou alguém nos convidou para um pequeno grupo e nós fomos ali, ou nós fomos à igreja, como a Sheila foi de livre e espontânea vontade, né? O Senhor tocou no coração dela, ela foi sozinha, ninguém convidou. Ali ela ouviu a palavra de Deus, ou como Vinícius, já vinha na igreja há muito tempo, um dia se encontrou com o reino de Deus. Só que o reino de Deus ele é muito valioso. E nós não temos o dinheiro para comprá-lo. E nem que nós vendemos o mundo inteiro, nós não vamos conseguir arrecadar o dinheiro para comprar o reino de Deus. O que nós vamos fazer agora, então? Encontramos algo que é muito valioso e não temos como comprar. Só podemos fazer como esse homem. Abandonar todas as coisas. Nos desfazermos de tudo para vivermos o reino de Deus. Queridos, muitos desejos que habitam o nosso coração, quando nós encontramos o reino de Deus, eles se tornam insignificantes. Assim como na vida daquele homem. Tudo que ele tinha, tudo que um dia ele sonhou com casa, com cavalos, ou com plantação, ou com animais, tudo que aquele homem sonhou, se tornou insignificante o dia que ele conheceu o tesouro. E se o tesouro é o reino de Deus, tudo o que nós sonhamos, a casa que nós temos, a alegria dos nossos filhos, como nós contamos aqui agora no início, tudo se torna insignificante. Palavra pesada. Quando nós encontramos o reino de Deus. O reino de Deus vale mais do que todas as coisas. E como este homem diz aqui no verso 44, que pela alegria de viver o reino, ele se desfez de tudo. Então, pela alegria e pelo desejo de vivermos o reino de Deus, hoje nós abandonamos tudo, deixamos tudo de lado para vivermos o reino de Deus. Porque este é o valor que o reino de Deus tem dentro do nosso coração.
O reino de Deus, ele tem dentro do meio do seu coração um valor maior do que 7h45. O que está passando na televisão agora? O jogo do Palmeiras não está, né? Fantástico? Acho que ainda não começou, né? O reino de Deus, ele tem um valor maior do que o programa que está passando lá, independente de qual programa seja, de qual emissora seja. O reino de Deus, para nós que estamos aqui hoje, ele tem um valor superior a uma reunião familiar, que nós não estamos lá agora, estamos aqui. Porque ele tem dentro do nosso coração um valor maior, um valor superior. Então, que possamos ver este reino valioso. E quando, queridos, nós nos desfazemos de tudo, nós nos despojamos de todas as coisas, deixamos tudo de lado para viver o reino de Deus, quando nós fazemos isso, legitimamente, o reino de Deus é nosso. E nós passamos como esse homem. Olha a transformação que ele teve. De conhecedor do reino, aliás, de conhecedor de tesouro, ele passou a ser o proprietário do tesouro. E nós que um dia ouvimos a palavra da salvação, no pequeno grupo, na esquina, na igreja, e nós nos tornamos conhecedores da palavra da salvação, quando nós abandonamos tudo, nós passamos a ser participantes da salvação. Não conhecedores, mas agora participantes legítimos e para a glória de Deus. Nós só vivemos o reino de Deus o dia que nós decidirmos tirar todas as coisas do nosso coração. E o reino de Deus ser o primeiro lugar. Assim como aquele homem, ele encontrou o tesouro. Ele poderia ter pensado assim: é muito caro. É muito caro. O que eu tenho vale mais. Ou estou conformado com o que tenho. Não vou atrás. Mas não, queridos. Era tão precioso, tão maravilhoso, que fez ele abandonar todas as coisas. E com alegria, diz o versículo. Com alegria. Assim é o reino de Deus para nós. Ele é tão valioso e ele é tão maravilhoso que nós não nos preocupamos com o que nós estamos perdendo. Como aquele homem fez. Nós estamos nos preocupando, o nosso foco é com o que nós estamos ganhando, que é a eternidade com Cristo. Esse é o nosso foco. Se a gente vai perder as coisas dessa terra, se vamos perder a amizade, se vamos perder churrasco de família, se vamos perder isso, se vamos perder aquilo, pouco importa, porque são coisas dessa terra. O importante é o que nós ganhamos, que é a eternidade com Cristo. Essa eu creio ser a primeira parábola. Mas a segunda parábola está no verso 47 e no verso 48. A segunda parábola, ela é um pouco similar, né? Mas ela vai falar de um homem que ele era um comerciante. Ele comprava pérolas e vendia pérolas. Então, a situação da vida, infelizmente, nos leva a trabalhar, né? Se nós tivéssemos nascido em berço de ouro, nós não trabalhávamos, né? Mas a situação da vida nos leva a trabalhar. Então, nós vemos que era um homem aqui trabalhador. Não era um rico, não era um rei, era um homem, assim como nós, um trabalhador. E ele era um comerciante da época. Naquela época, queridos, não existia, como falamos aqui, a semijoia, não existia a bijuteria, né? Não existia 25 de março, não existia nada disso. Então, a única coisa que existiam realmente eram os diamantes, as esmeraldas, e existiam também as pérolas, né? Que se eram encontradas nas conchas. Então, esse homem, ele era uma pessoa instruída no assunto. Ele conhecia pérolas. Ele era instruído no assunto. E ele estava, diferente daquele lavrador, que de repente encontrou o reino, esse aqui ele estava procurando. Ele saiu de casa, saiu ali com a sua sacolinha de moedas para comprar pérolas. Lá, praticamente, onde estavam os pescadores, né, onde se encontravam as conchas. E ele queria encontrar pérolas, fazer colares e vir para a cidade e vender ali os seus colares de pérolas. Mas nesse dia, esse homem encontrou ali numa concha que pertencia a com certeza, a algum pescador, uma pérola tão maravilhosa, tão grandiosa, tão pesada,
que se tornou a pérola para ele. Não era uma pérola, era a pérola. Ou seja, seria o melhor negócio da vida dele. Talvez com essa negociação aqui ele ia até se aposentar. Né? Seria um negócio da vida dele. Talvez a mais prateada, ou até a maior que ele estava encontrando e vendo ali. E ele também, quando ele olhou para aquela pérola, como ele era uma pessoa instruída, ele entendeu o valor que ela tinha. Talvez para algumas pessoas iam olhar para aquela pérola e falar, isso aí não vale nada. Mas ele entendeu o valor que ela tinha. E de igual forma, ele voltou para a sua casa, porque com certeza o capital de giro que ele tinha ali não dava para comprar, e também ele vendeu tudo o que ele tinha. Vendeu ali a casa, vendeu os terrenos, vendeu os animais, vendeu as pérolas que porventura ele podia ter ali guardado, possivelmente vendeu as canecas, os vasos, vendeu algumas roupas, vendeu tudo que tinha, juntou o dinheiro, voltou ali e adquiriu aquela pérola de grande valor, porque ele entendeu o valor que ela tinha. Então aqui nós encontramos uma pessoa um pouco diferente do verso 44, porque era uma pessoa que procurava algo. Então nós vemos nos nossos dias muitas pessoas procurando a Deus. Nós vemos pessoas com o coração sincero, procurando a Deus. Pessoas na igreja católica, com o coração sincero ali procurando a Deus. Querendo entender o Senhor, querendo compreender, querendo servir a Cristo. Assim como nós também desejamos servi-lo. Nós encontramos pessoas, tanto no Espiritismo, no Testemunho de Jeová, ou em alguns lugares sinceros, com o coração desejoso em conhecer a Cristo. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, e as escamas dos nossos olhos caem, lembrando do apóstolo Paulo, né? Nós vemos o valor que o reino de Deus tem. E nós sabemos exatamente onde o reino de Deus está. Assim como este homem. Ele sabia, quando ele viu a pérola, ele sabia onde ele poderia procurá-la. E ele sabia também o que ele precisava deixar para conquistar. Então ele deixou tudo, vendeu tudo, e foi exatamente para aquele lugar onde ela estava. Então, dessa mesma forma, queridos, quando nós encontramos o reino de Deus, nós abandonamos tudo. Deixamos a velha vida, deixamos a velha natureza, deixamos as coisas de lado, tudo aquilo que nós imaginávamos que um dia tinha grande valor e que era o caminho certo, deixamos tudo para vivermos o reino de Deus. E assim, nós também nos tornamos participantes do reino de Deus. No dia que nós abandonamos tudo e fomos exatamente para o lugar onde estava o reino de Deus. Quando eu olho para esses 3 versículos, eu vejo 3 implicações. Melhor, analisando aqui, acredito para nós enxergarmos até 4 implicações. Né? Primeiro que o reino de Deus, ele não está distante. O reino de Deus, ele está aqui no meio de nós. Ele está no meio de nós. A todo momento, nós podemos encontrar o reino de Deus. Talvez nós já até vimos o reino de Deus, porque esses homens aqui viram ali a pérola, mas nós não entendemos o valor que o reino tinha. Por isso que muitos, quando ouvem o evangelho, continuam na sua religião antiga, não mudam de vida. Muitos, quando ouvem o evangelho, continuam com os mesmos pecados. Podem até estar na igreja, mas continuam com os mesmos pecados. Por quê? Porque ainda não entenderam o valor que o reino de Deus tem. Porque quando nós entendemos, o nosso foco é o reino e nós abandonamos todas as coisas. Segunda implicação que eu vejo também aqui nesse texto é que nós só vamos viver o reino de Deus quando nós tirarmos tudo o que não é o reino de dentro do nosso coração.
até as coisas boas. Até as coisas boas. Esses homens aqui que tinham casa e venderam a casa para adquirir tanto a pérola como para adquirir o campo. Ter casa é algo ruim? É algo ruim? Não, não é algo ruim. É errado? É pecado? Não, é algo muito bom. Só que a casa não pode ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Ter família é algo ruim? Não, é algo bom. É pecado ter família? Não, se for a família legítima, não, né? Não sei que seja a segunda família, né? Aí é errado, né? Mas a família legítima é algo muito bom. Mas a família, isso dói no coração de falar, né? Mas é maravilhoso quando nós entendemos. A família não pode ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Por isso que precisa sair. A casa precisa sair, o trabalho precisa sair, a poupança precisa sair, o dinheiro precisa sair. Isso ficar apenas o reino de Deus dentro do nosso coração. Terceira implicação, que mais importante hoje em nossas vidas não é conhecer o reino, porque o reino de Deus todos nós conhecemos. É conhecer o valor que o reino de Deus tem. Porque quando nós conhecemos o valor do reino, aí sim nós abandonamos as coisas para vivê-lo. Enquanto nós conhecemos apenas o reino, a gente sabe onde ele está, a gente sabe como chegar nele, nós entendemos que as pessoas ali vivem um reino de Deus, mas quando nós entendemos o valor dele, aí sim nós deixamos tudo de lado para viver o reino de Deus. E nós só entenderemos o reino de Deus, aliás, nós só entenderemos o valor do reino de Deus, que a proposta de nós entendermos o valor, quando nós entendermos o que é o reino de Deus. Se nós não entendermos o que é o reino de Deus, nós nunca daremos a ele o valor que ele tem. O reino de Deus, queridos, é a ação de Deus sobre a humanidade. É Deus chamando e reunindo os seus eleitos e aplicando nesses eleitos a sua salvação através da justificação. Salvação essa da nossa natureza pecaminosa. E tudo isso possui um fim maior, e esse fim maior é a glória de Deus. E a glória de Deus é a nossa salvação. Assim nos diz o livro de Romanos. Então, isto é o reino de Deus. É a ação de Deus sobre toda a humanidade, chamando e reunindo os seus eleitos, aplicando nos seus eleitos a sua salvação através da justificação da natureza pecaminosa, tudo isso para um fim maior, que é a glória. E a glória é a nossa salvação. Em resumo de tudo, o reino de Deus é a nossa salvação. Esse é o resumo. Eu não consegui encontrar uma outra definição. O reino de Deus realmente é a nossa salvação. Então nós entendemos Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, ou seja, a casa, a família, a profissão, tudo isso, quando ele fala nos será acrescentado, não é que Deus vai nos dar. Fala, tudo isso fará parte da sua vida também. Você não vai deixar de ter a família. Você não vai deixar de ter a casa. Você não vai deixar de ter a profissão. Só que ela não será mais o primeiro lugar no seu coração. Tudo isso será acrescentado na sua vida. Será acrescentado. Mas não terá o primeiro lugar no seu coração. Porque o primeiro lugar é o reino de Deus. Então, para nós entendermos o valor do reino, é nós nos enchermos de tudo aquilo que implica e que é concernente à salvação para nós. Nós nos enchemos de tudo que é concernente à salvação. Entenderemos, então, o reino de Deus. Queridos, que o nosso maior conhecimento nessa terra não seja a vacina. Que isso nós estamos ficando PhD, né? A gente estuda a vacina como nunca. Que o nosso maior entendimento não seja a vacina. O nosso maior entendimento não seja a medicina. O nosso maior entendimento não seja a área profissional que você trabalha, que você fez faculdade. Que o seu maior entendimento seja
a palavra da salvação. Por isso que nós iniciamos falando o horário da escola bíblica, tá? Para que nós possamos aprender e acompanhar cada dia mais. Que o nosso maior desejo, além de ter uma boa casa, trocar de carro, fazer uma boa viagem com a nossa família, que o nosso maior desejo seja conhecer a salvação a cada dia. Conhecer a salvação a cada dia deve ser o nosso maior desejo. Que o nosso maior estudo, que a nossa maior busca no Google, nas redes sociais, que a nossa maior busca seja o reino de Deus, seja a salvação em Cristo. E que a maior dedicação do nosso tempo seja para a nossa salvação. Quando nós assim fizermos, nós entenderemos o valor que o reino de Deus tem em nossas vidas. Aí sim nós vamos abandonar tudo, queridos, mas nós vamos abandonar sem nos preocupar. Porque se nós não entendermos, a gente abandona preocupado. A gente abandona e volta. Por isso que há muitas pessoas que se convertem, vêm para a igreja, é uma bênção. Daqui 2 anos está no mundo de novo. Porque não entendeu o valor do reino. Não conseguiu abandonar tudo. Que possamos ser desta forma. Abandonando todas as coisas. E dizendo para o Senhor Jesus, reina Jesus hoje no meu coração. Vem reinar hoje na minha vida. Para que eu possa viver assim o teu reino. Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos. Pai Santo, ouvimos um pouco da tua palavra. Que ela fale ricamente e poderosamente ao nosso coração neste momento. Todos esses irmãos, ó Pai, que ouviram essas 2 parábolas tão simples, que naquela tarde o Senhor ministrou ali para os seus discípulos. Que essas palavras, Senhor, gerem diferença na vida dos meus irmãos e na minha vida também. Que essas palavras gerem diferença em todos esses que nos assistem. Se porventura alguém que não tem Jesus ainda no seu coração e nos assiste, que ele possa fazer uma decisão hoje. Pai, que possamos entender o valor do reino de Deus no coração de cada irmão que aqui está. Que todos aqui dê ao reino de Deus o seu devido valor. E possam ter como maior conhecimento, maior desejo, maior busca, maior dedicação de tempo para o reino de Deus, que é a salvação. Amém. Assim abandonaremos tudo, sem nos preocuparmos com nada. Abençoa-nos assim, Pai. Amém. Eu peço que os irmãos continuem com os olhos fechados. Não sei se porventura alguém aqui que nunca aceitou a Jesus no seu coração, que nunca fez uma decisão por Cristo ainda. Não importa, querido, quanto tempo você tem na igreja, ou por quanto tempo você conhece o Evangelho, mas o importante é que você quer fazer essa decisão, e você precisa fazer essa decisão hoje, para que você tenha a vida eterna. O mundo aí fora diz que todas as pessoas são filhas de Deus. Mas o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, lá diz que aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Talvez você é um jovem adolescente que está aqui hoje. E a sua mãe, seu pai, seu avô sempre te trouxe na igreja. Mas você ainda não fez uma decisão para Cristo. Você ainda não é salvo. E hoje você quer. Hoje você quer entregar a sua vida e o seu coração, porque hoje você entende o valor que o reino de Deus tem para você. Se há alguém aqui que deseja, dê um sinal com a sua mão que nós vamos orar pela sua vida. Apenas dê um sinal. Alguém gostaria? Se não há ninguém, compreendemos então que todos aqui já são participantes da salvação em Cristo e do reino de Deus. Se você que está nos assistindo, você fez essa decisão. Estamos aqui na Estrada da Baronesa, número 54, Zona Sul de São Paulo.
venha para cá às 18h30 do próximo domingo. Ou se você está em qualquer outro lugar, a Igreja Batista mais próxima da sua casa, você entre lá e converse com a pessoa que te atender e conte ela da sua decisão. E nós que estamos aqui, nós vamos colocar em pé agora e nós vamos cantar ao Senhor Jesus, pedir que o nosso irmão projete a letra para nós. Nós vamos clamar ao Senhor: reina hoje. Reina Jesus hoje em nossos corações. Reina Jesus hoje em nossas vidas. E vamos cantar assim a Ele. Cante isso como verdade na sua vida, verdade no seu coração, fazendo esta oração neste momento. Os reis da terra se prostrarão ante ti. Celebre conosco esta canção. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. E clame conosco, clame ao Senhor agora: reina hoje, Jesus. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Novamente, reina hoje, Jesus. Reina hoje no meu coração, Jesus. Reina hoje Entre nós. entre nós, Senhor. Vamos cantar novamente. Os reis da terra se prostrarão. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. E sim, os poderosos. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. E não apenas de palavras. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Diga conosco: reina hoje, Jesus. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, Jesus. Reina Jesus. hoje. Reina, Senhor. Reina em nossos corações. Reina em cada vida aqui presente, em cada família, em cada lar, em cada casa. Que possamos entender o verdadeiro valor do reino de Deus. Reina, Jesus, em nossos corações. Reina, Senhor, em nossas vidas. Reina, Jesus, nesta igreja. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.